Gostaria de fazer uma pergunta aqui, uma colocação sobre o dízimo. Ontem o pastor João Flávio Martinez compartilhou no Facebook algo que diz assim: me perguntaram, pastor, eu tenho que dar o dízimo no Novo Testamento? Eu respondi, pastor João Flávio, dizendo: não, você tem que entrar no gasofilácio. O que quero dizer é que no Novo Testamento somos mais do que dizimistas. E eu conversando aqui no intervalo disse o quanto fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que responderam negativamente, responderam como o dízimo não sendo algo bíblico. E a gente fica muito triste porque a gente vê que muitos pastores, muitas pessoas têm deturpado o ensino verdadeiro do dízimo, o ensino da palavra de Deus. E uma pessoa que me chamou a atenção aqui, que diz: fazem 10 anos que eu não dou o dízimo e Deus, ele continua me abençoando tremendamente. Foi onde eu prosperei, pois antes era uma obrigação da minha parte. Pastor, o que o senhor pode dizer a respeito disso? O que a gente... Bom, o Jorge Soron continua prosperando e ele não é dizimista. Não sei se você sabia disso. Jorge Soron, né? O maior investidor mundial, um dos homens mais trilionários do planeta. Ele não é dizimista. A graça comum, ela atinge todas as pessoas. O colega aí que fez esse comentário, independente de qualquer coisa, todas as pessoas são atingidas pela graça comum, tá? Então, diga-se de passagem. Agora, olha que surpresa, Lucas. O ano que vem vai fazer 30 anos que eu sou convertido. Eu também, nesses 30 anos, estou sendo muito abençoado e eu também não dou o dízimo. Pastor, o senhor não dá o dízimo? Não, eu sempre dei mais que o dízimo. Eu sempre entendi que o cristão, ele tem que superar os escribas e fariseus e doutores da lei. Mateus capítulo 5, versículo 20. E lá em Mateus 23, fala que eles eram dizimistas e ofertantes. Então eu acho que o mínimo que um cristão pode devolver do muito que Deus tem dado na vida dele é 10%. E eu sempre quando me converti, eu já entendi isso. Eu me lembro que eu me converti, daí 2 anos eu já era obreiro tempo integral. E quando eu fui casar, eu ganhava um salário mínimo da igreja, que era uma ajuda de custo. E quando eu fui casar, eu cheguei no tesoureiro e falei: a partir de agora é 50%, pode pegar aí, você só me dá metade da oferta que você me dá. Aí o tesoureiro, uma pessoa muito prudente, muito equilibrada, um irmão, inclusive um empresário muito sério, chegou em mim e falou: João Flávio do céu, mas você só ganha um mínimo e agora você quer ainda doar metade. Eu falei: exatamente, é que eu estou precisando, eu vou casar e eu preciso de um grande milagre. E se eu não tiver fé, Deus não vai me abençoar. Eu preciso de fé. É a fé que traz a virtude, a graça, a vitória sobre a nossa vida. E olha, você que está me ouvindo, preste atenção no que aconteceu. O meu casamento foi uma bênção. Mas eu e a minha esposa, a gente ia na cidade, a gente olhava os móveis. E só olhava os móveis, porque não tinha jeito. Eu ia morar com a minha avó. O máximo que eu consegui fazer foi reformar o meu quarto para a gente poder morar. E não tinha perspectiva. Irmãos, eu ganhei tantos móveis, que não coube na casa da minha avó. Eu tive que alugar um apartamento. Uma semana antes do meu casamento, um irmão chegou em mim e me deu um adesivo. Aqueles adesivos de carro. Falei: irmão, o que eu vou fazer com esse adesivo de carro, né? Eu não tenho carro. Aí eu cheguei em casa, eu tinha aquele 3 em 1 da CCE, aquela tampa de acrílico. Aí eu pus o adesivo na tampa de acrílico do CCE. Mas na semana depois que eu casei, eu recebi um telefonema. João Flávio, aqui é da garagem fulana de tal, dá para você passar aqui? Eu fiquei meio sem entender. Eu falei: tá bom, pensei que era alguma coisa, sei lá, alguém queria oração. Peguei e fui lá. Quando eu cheguei lá, o dono da garagem falou: tudo bem, irmão? Eu falei: tudo bem, Carlinho. Ele falou: vem cá,
Tá vendo aquele carro ali? Eu tô, o que que tem? É seu, pode levar. Tá aqui a chave, o documento. Irmãos, eu ganhei um carro. No meu casamento, veja, eu não pedi nada. Eu ganhei um carro de presente de casamento. Deus abençoou minha vida desde o dia que eu me converti abundantemente. E eu sempre tive alegria de ser mais do que dizimista. Mais do que dizimista. Sempre tive alegria. Agora, se essa pessoa está falando com orgulho, Deus tem me abençoado e eu não dou nada para ele, que tipo de cristão é esse? Que tipo de cristão ingrato, que vem na igreja só para receber bênção e não devolve nada? Dificilmente uma pessoa dessa é crente verdadeira. E eu me lembro, em 89, quando eu me batizei, na época foi no Rio, e eu esqueci a carteira no bolso. Hoje, você que está me ouvindo aí, sabe que tem poupa-tempo. Você vai no poupa-tempo, em uma semana, você tira todos os documentos, carta, RG, CPF, título de eleitor. Hoje, em uma semana, aliás, 2 dias você resolve tudo. Mas em 89, Lucas, você demorava meses para poder tirar um documento. Você tinha que fazer boletim de ocorrência explicando o que aconteceu, porque era meses para tirar um RG, meses para tirar um CPF. E quando eu saí da água, a gente ficou quase 1 hora dentro da água esperando a hora do batismo, porque os irmãos cantaram, tocaram, e aí chegou a hora do batismo. Depois de 1 hora de dentro da água ali, chegou a hora do batismo. E quando eu saí do rio e eu pus a mão no meu bolso, eu senti a carteira. Foi ali o primeiro milagre. A hora que eu abri a carteira, aquelas carteiras simples de plástico, né, totalmente perecível, aquilo ali não tinha como não entrar água. Irmãos, não molhou nenhum documento. Ali foi o primeiro milagre. Eu acho que ali eu entendi a bênção de ser ofertante, dizimista na casa de Deus, e eu sempre dei com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria, sabe? Então, assim, graças a Deus eu me batizei com a carteira. Acho que todo crente devia se batizar com a carteira no bolso. Porque crente que não tem alegria em contribuir, em dar na igreja, ele não recebeu a virtude da graça do Senhor. Ele não entendeu a graça de Deus. Porque quem entende a graça de Deus, ele dá e dá com alegria. Você concorda, pastor Paulo? Então, pastor João Flávio, eu não entendi muito bem, Lucas. Ele falou que há 10 anos ele não dá o dízimo. Ele não dá o dízimo. Ele está falando com orgulho que ele não dá nada e está feliz por isso. O que acontece hoje a respeito do dízimo? Muitas pessoas, inclusive na internet, você vai encontrar vários artigos de pessoas, por que não sou dizimista, ou por que o dízimo não é bíblico, enfim, vários tipos de artigos contra a prática do dízimo. E eu acho que esse surto de pessoas que não querem dizimar, ou está até mesmo contra o dízimo, tem a ver também, por um outro lado, com a deturpação que foi feita a respeito do dízimo. Porque tem muitos pastores que supervalorizam o dízimo a ponto de colocá-lo até mesmo como condição de salvação. E se você não der o dízimo de alguma maneira ali, em alguma parte da sua vida, você vai ser alcançado pelo devorador, Deus estará sendo roubado por você. Agora, imagine você, quando você está, por exemplo, com uma situação em casa em que você não tem dinheiro para dar. E aí você ouve do pastor que você está roubando a Deus, que o devorador vai entrar com tudo na sua casa, que você é uma pessoa ou um crente de segunda qualidade porque você não dá o dízimo. A pessoa vai pegando uma ojeriza disso a ponto de pegar raiva do dízimo. E uma coisa é fato, o dízimo é bíblico. Está lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, você não tem uma ordem direta para dar o dízimo, como havia no Antigo Testamento. Então a gente precisa entender o Evangelho. Eu acredito que muitos evangélicos não entendem o Evangelho e isso tem implicações em outras áreas. Por exemplo, o Evangelho não trabalha com lei. O Evangelho trabalha com princípios. O Evangelho trabalha com princípio. Então,
não existe uma lei, por exemplo, dos 10 mandamentos lá, não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou não adulterarás. No Novo Testamento não tem isso. Tem algo que vai além disso. Jesus disse, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Então, a maioria das palavras de Jesus, dos mandamentos de Cristo, são mandamentos que trabalham com princípios. E o princípio básico é o princípio do amor. É o princípio do amor. Se você cumpriu, se você tem amor pelo seu próximo, por Deus, você cumpriu a lei, diz o apóstolo Paulo. Porque, de fato, o amor é o cumprimento da lei. Então, veja bem, Paulo não trabalha com lei. Ele trabalha com o princípio do amor. Então, para o crente, qual que é o princípio de doar as coisas para Deus? Não é Malaquias 3,10. Pastor que prega Malaquias 3,10 está equivocado. O princípio do crente é segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aquele que pouco semear, pouco vai colher. É como o pastor João Flávio acabou de falar. Meu irmão, se você ficar restrito ao dízimo, você está restrito à lei do Antigo Testamento. Você tem que ir além disso aí. Por isso que o Novo Testamento, para muitas pessoas, elas acham que o Novo Testamento é mais fácil do que o Antigo, porque o Antigo tinha lei, tinha isso, tinha aquilo. Não, pelo contrário. É muito mais difícil viver o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento não tem uma lei para isso, lei para aquilo outro. Existe um princípio onde você tem que andar de acordo com aquele princípio. Você tem uma liberdade. E no caso do dízimo também. A pessoa que diz que nunca dizimou, né? Aí no caso desse senhor aí, durante 10 anos, ele não está cumprindo o princípio do amor. Não é nem convertido. Uma pessoa que nunca deu nada na obra de Deus e se orgulha disso, não é crente uma pessoa dessa. O princípio do evangelho é doação. Se a pessoa não tem esse princípio, pro pastor Paulo, uma pessoa dessa não é convertida. Eu duvido da conversão de uma pessoa dessa. Exato. Se ele não dá nada para Deus, nada, está errado, né? A Bíblia fala para nós honrarmos, né? Inclusive com a nossa, não é só honrarmos a Deus com nossas palavras. As primícias da tua renda. Exatamente. Com tudo que Deus nos dá, nós devemos devolver ao Senhor, né? Mas com sabedoria. Então, eu acredito que o dízimo, nós devemos ir além do dízimo, né? Se você está no dízimo, você está vivendo apenas na lei. Você tem que ir além da lei, não é? E dizimar com tudo, com a sua vida, com o seu tempo, com a sua inteligência, com tudo, inclusive com o seu dinheiro, é claro, né? É muito claro a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. As pessoas que temem e sempre serviram a Deus com lei, sem lei, depois da lei, sempre contribuíram com a obra de Deus, porque é um privilégio que Deus nos deu. E olha, Lucas, para terminar esse assunto, eu não encontro dizimista infeliz. Todo dizimista que eu conheço é uma pessoa feliz, alegre, abençoada, sabe? E não estou falando que ele ficou rico ou não. Eu estou dizendo que ele é feliz. Por quê? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, meu irmão, se Deus tocou no teu coração, se você é salvo, se você tem essa alegria, você oferta, você dizima, porque é bênção. Amém.